Um carioca desenvolveu um jogo voltado para a cultura africana. É o RPG, sigla para Roleplay Game, ou jogo de interpretação de papéis. Isso em tradução livre. Os jogadores interpretam personagens como em um teatro de improviso. Em vez dos dados do RPG clássico, búzios são lançados para definir as ações diante de um desafio. No lugar de elfos e anões, personagens ligados a orixás, divindades africanas que representam forças da natureza e influenciam as histórias construídas pelos jogadores. Esses elementos fazem parte do Odu RPG, que une o tradicional jogo de interpretação e o oráculo de Ifá, sistema adivinhatório usado pela etnia iorubá. O Odu RPG é um jogo que fala sobre a metanarrativa iorubá. Ele tenta abordar um conjunto de linguagens, de signos, literatura, música, das lendas e mitos iorubás. O búzio ele me dá uma liberdade mecânica de simular uma lenda iorubá, uma lenda desses mitos afro, na mesa com a história que vocês estão contando dentro do jogo. Agro é estudante de filosofia e experimentou o jogo. Para ele, a temática mais próxima da realidade brasileira é um dos pontos altos. Eu gosto muito do RPG clássico, com essa coisa de elfo, anão, orc, essas coisas, mas, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa realmente focando em algo que é muito mais próximo da gente. Por que a gente não pode falar de uma mitologia que seja tanto africana e que está na construção do Brasil desde os seus primórdios, sabe? Está aqui desde sempre. Há quase 15 anos, uma lei federal determina o ensino da história da África nas escolas brasileiras. Mas, de acordo com integrantes do movimento negro, ela ainda não é cumprida como deveria. Para estudiosos do tema e os próprios desenvolvedores do game, iniciativas lúdicas como o Odu RPG podem funcionar como ferramentas pedagógicas de combate ao preconceito. Os elementos da cultura africana, por muitas vezes, são demonizados e nós que trabalhamos com a educação pública sabemos o quão isso é complicado, sobretudo na trajetória de vida de alunos de classe mais baixa, que por muitas vezes não encontram na sala de aula, no colégio, um local que identifique as suas próprias crenças e seus próprios valores de uma forma positiva. Então o jogo vem nesse sentido também. Acho que esse jogo pode contribuir para uma nova visão, para uma nova pedagogia e pode contribuir sim para que se evite ou diminua ou se combata a intolerância que nos agride e nos humilha muito a todo dia, né? O Ministério Público Estadual e a Polícia Civil esperam começar a identificar esta semana os torcedores do Flamengo que invadiram o Maracanã na final da Sul-Americana contra o Independente. As novas imagens divulgadas ontem já foram encaminhadas ao MP e à Delegacia da Praça da Bandeira, que investiga o caso. Marco Aurélio Carvalho, boa tarde. Boa tarde, né? Que coisa chata, triste, imagens mas chocantes que podem levar até uma punição severa do Flamengo, é isso? E a punição tem que acontecer, Marcelo. 3 fatores que nós já adiantávamos aqui na quinta-feira, mas que quero reforçar. Porque muita gente tenta tirar o lado sociológico. Não tem sociologia nisso, não. Tem lado sociológico também. Claro, porque a sociologia é uma ciência, um estudo de fenômeno, gente. Por que vamos negá-la? São 3 os fatores de tudo que aconteceu na última quarta-feira. Agora que passaram alguns dias, podemos fazer esse balanço. 1, a irresponsabilidade da torcida organizada. No caso, a raça rubro-negra por ter convocado a invasão, e inclusive esquematizando, na hora do foguetório, às 9 da noite, todo mundo invade. Parece que a outra torcida do Flamengo também se envolveu, a jovem também. Pois é. Ou seja, foi tudo premeditado. Responsabilidade de torcidas que andam insatisfeitas com a própria ação do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil de apuração de irregularidades cometidas por essas mesmas torcidas. Mas a torcida organizada sozinha não conseguiria fazer isso, Marcelo. Aí entra o fator 2, a insatisfação de boa parte do torcedor com os preços dos ingressos. A frustração de ter que pagar no mínimo R$100 para estar no espetáculo de futebol, ainda mais uma torcida que tem forte apelo também nas camadas populares, que é a torcida do Flamengo. Não apenas nas camadas populares, mas também nas camadas populares. E o fator 3, faltava gente e qualidade no BOP, no Batalhão de Policiamento Especial de Estádios. Gente e qualidade. Qualidade que eu digo é estratégia. Então, um contingente pequeno para um jogo de decisão e com pouca qualidade para tal. Marcelo, tem uma notícia quente sobre isso, que apurei hoje de manhã. Técnico Rueda, auxiliar Redim,
2 colombianos, o Cuellar e o Berrio, o René, lateral esquerdo, e o jogador Rodolfo, zagueiro. Ficaram muito abalados com o que aconteceu, só para citar alguns. Marco, foi de assustar o que aconteceu no Maracanã. E uma sensação... Por sorte, não morreu ninguém. E o comentário, especialmente desses jogadores e do treinador, é: será que vale a pena mesmo jogar no Rio de Janeiro nessas circunstâncias? Minha tese, minha proposta: punição com perda do direito de jogar no Rio, inclusive na Libertadores, para que alguém aprenda. E aí que se faça um novo termo de ajustamento de conduta, um TAC, envolvendo polícia, que também tem que assumir novas responsabilidades, e os grandes clubes. Só com esse termo de ajustamento de conduta convincente é que os jogos voltariam a acontecer no Rio de Janeiro. Você acredita que a Conmebol poderia pressionar o Flamengo e até punir o Flamengo com a exclusão da Libertadores do ano que vem? A exclusão da Libertadores não é possível porque é diferente do incidente envolvendo o Boca Juniors. O Boca Juniors, o incidente afetava diretamente os artistas do espetáculo, os jogadores. O que deve acontecer é a punição à política de espectadores, a política de presença de clubes. E aí, a melhor forma de punir é: tira os jogos do Rio de Janeiro. O Flamengo acabou com a categoria de sócio-torcedor para as organizadas. Do sócio-torcedor corporativo, que é para as torcidas organizadas. Mas é pouco, tem que fazer outras coisas também. A diretoria não pode tirar o dela desta reta, tem que assumir sua responsabilidade. A diretoria do Flamengo, já disse isso aqui tantas vezes, né, Marcelo? Entende muito de gestão financeira, da alma do futebol e de como se comporta a massa do futebol. Essa diretoria entende pouco. Agora, você tem novidades do Fluminense, Marcos? Sim, quentíssimas. Notícia de agora: Paulo Autuori é o novo diretor remunerado de futebol do Fluminense, uma espécie de gerente técnico. Era o cargo exercido antes pelo Alexandre Torres. Paulo Autuori não tinha aceitado na semana passada a proposta do Fluminense, mas acabou chegando a um acordo agora de manhã. Ele deverá prestar uma entrevista coletiva daqui a pouco ou mais tardar amanhã para anunciar seus planos. Portanto, Paulo Autuori é o novo diretor ou gestor remunerado do futebol do Fluminense. Ele que até bem pouco tempo tinha um cargo semelhante no Clube Atlético Paranaense, Marcelo. Agora, o ano está acabando, mas depois de amanhã o Campeonato Carioca começa. Começa com a fase seletiva, que é muito curiosa, né, Marcelo? Essa fase tem o América e o Bom Sucesso, 2 clubes aqui da capital, o Resende, que é do Sul Fluminense, e Cabo Friense, Macaé e o Goitacás, que são mais região dos Lagos e Norte Fluminense. E aí 2 se classificam e 2 caem. Então fica uma coisa curiosa. O clube que acabou de subir, no caso, América e Goitacás, podem cair. Podem cair novamente. São os regulamentos inventados por nossos dirigentes, Marcelo. Você, eu e você, telespectador, que nos acompanha na TV Brasil. Aposto que nós saberíamos fazer regulamentos mais inteligentes do que esses. Marco Aurélio Carvalho, muito obrigado por mais uma participação sua brilhante. Aquele abraço. Um abraço. Vamos conhecer agora um trabalho de técnicos e professores que investem no esporte paralímpico. O objetivo deles é ensinar, mas também acabam aprendendo. É dia de treino e o Diogo é quem comanda essa turma do arremesso de peso e da velocidade. A meta é levar os atletas ao pódio, mas até lá é preciso vencer desafios pessoais. Cada passo é um esforço, é uma luta diária. Muitos chegam desacreditados, achando que não vão conseguir. Às vezes chegam, já vem que tem um atleta que está há anos aí, já correndo muito, eles pensam, mano, não consigo andar direito, não consigo correr, eu não vou chegar a esse nível. A gente testa, mostra para ele de pouquinho em pouquinho a evolução dele, vai mostrando, a gente faz alguns testes para a gente ter um resultado, para poder mostrar para ele, você conseguia fazer isso hoje, agora você já consegue fazer, está um pouquinho melhor. No time do Diogo tem a Tuane, o Rafael, o Bruno e o campeão brasileiro no arremesso de peso na categoria F57, Wanderson da Silva. Ele orienta, mas também aprende com cada um deles. É uma troca o tempo todo. Eu venho aqui para treinar o atletismo e aprendo uma outra coisa. Eu aprendo a observar um pouco as coisas melhores, às vezes até sem enxergar, só de ouvir mais. Os alunos da Isabela visam mais a inclusão social do que o pódio. Ela ensina vôlei sentado para a turma de jovens e crianças com mobilidade reduzida ou deficiência intelectual. Eu acho que muda o olhar e a abordagem, porque todos têm as suas particularidades. Então são pessoas. Se eu trabalhar numa escola com crianças sem deficiência, também terão suas particularidades na questão da aprendizagem. A Isabela se esforça para adaptar atividades e passar conhecimento para essas crianças.
O desafio é mais essa multiplicidade que a gente tem, né? Esse grupo heterogêneo. Isso é um desafio, de ter que readaptar uma atividade de diferentes formas. Então, o desafio da criatividade também, assim, ele é muito real na nossa profissão. Dar autonomia a essa turma através do futebol é a função do professor Rodrigo. Todas as pessoas, principalmente brasileiro, quando nasce, ela já se apaixona por futebol, e com a criança com deficiência não é diferente. E a gente do Superar, através do futebol, a gente tem procurado incluir essas crianças de uma forma que elas consigam se sentir realmente especiais. Essa aula pode até parecer uma brincadeira, mas é de gol em gol que essas crianças se desenvolvem no esporte e socialmente. Já os professores garantem que evoluem no lado profissional e pessoal. Às vezes eu chego cheio de problema no trabalho e eu volto para casa sem problema nenhum, porque essas que dá até vontade de deixar. Mal eles sabem que eles também estão colaborando para o meu desenvolvimento como ser humano. Teve um aluno, inclusive, que chegou, ele ficou um tempo parado, foram 8 meses sem fazer nada, ele ficou um pouco atrofiado, não levantava os braços. Depois de umas 5 aulas, fazendo aula uma vez por semana, porque ele tem uma mobilidade bem reduzida, ele levantou o braço e jogou a bola. A mãe estava assistindo, começou a chorar e eu estava do lado, queria comemorar e ele rindo. Então, assim, eu não posso te dizer, ele talvez não vai demorar para chegar a ser um atleta, pode ser que sim, mas ali foi uma conquista que era uma medalha de ouro. Parabéns, esse é um lindo trabalho que esses professores desenvolvem. O Repórter Rio termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã.